Os 3 homens que não provaram a morte. Os relatos bíblicos sobre Enoque, Elias e Melquisedeque não apresentam explicitamente descrições detalhadas deles vendo o trono de Deus. Vou fornecer um breve resumo sobre cada um deles e seu contexto bíblico. 1. Enoque. Enoque é mencionado no Antigo Testamento, no livro de Gênesis capítulo 5, versículos de 21 a 24, e também no livro de Judas no Novo Testamento. A Bíblia afirma que Enoque andou com Deus, e depois de viver 365 anos, Deus o levou sugerindo uma relação especial e íntima com o Senhor. No entanto, não há uma descrição específica de Enoque vendo o trono de Deus. 2. Elias, ou Elias. Elias é um profeta do Antigo Testamento, mencionado especialmente nos livros de 1 Reis e 2 Reis. No final de sua vida, Elias foi levado ao céu em um redemoinho. O livro de 2 Reis, capítulo 2, descreve esse evento, onde Elias é arrebatado em um carro de fogo. Não há uma narrativa explícita de Elias vendo o trono de Deus. 3. Melquisedeque. Melquisedeque é mencionado em Gênesis 14 de 18 a 20 no livro de Hebreus no Novo Testamento, especialmente em Hebreus 5 de 6 a 10. Está escrito como sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou Abraão. Embora Melquisedeque seja uma figura misteriosa e importante, a Bíblia não fornece detalhes específicos sobre ele vendo o trono de Deus. Em resumo, embora essas figuras bíblicas sejam notáveis por sua proximidade com Deus, os relatos bíblicos não detalham explicitamente suas experiências de ver o trono divino. As narrativas desses personagens destacam mais a sua fidelidade, santidade e os propósitos divinos em suas vidas. Elias. Elias é um profeta do Antigo Testamento, conhecido por suas atividades durante um período crítico da história de Israel. Sua história está registrada principalmente nos livros de 1 Reis e 2 Reis. Aqui estão alguns aspectos importantes da vida e ministério de Elias. 1. Chamado de Elias. Elias surge na narrativa bíblica sem uma introdução detalhada de sua origem. Ele aparece de repente no cenário, sendo chamado por Deus para confrontar o rei Acabe e a rainha Jezabel, que introduziram a adoração de Baal em Israel. 2. Confronto com os profetas de Baal. Um dos episódios mais famosos envolvendo Elias ocorreu no Monte Carmelo, 1 Reis 18. Ele desafiou os profetas de Baal para um teste de fogo, pedindo ao Deus de Israel que respondesse com fogo. Deus respondeu ao pedido de Elias enviando fogo do céu, demonstrando sua supremacia sobre os deuses falsos. 3. Perseguição de Jezabel. Após o episódio no Monte Carmelo, Elias enfrentou a fúria da rainha Jezabel, que jurou matá-lo. Isso levou Elias a fugir para o deserto, onde experimentou momentos de desânimo e solidão. 4. Encontro com Deus no Monte Horebe. No Monte Horebe, também conhecido como Monte Sinai, Elias teve um encontro com Deus. Ele experimentou um forte vento, terremoto e fogo, mas a presença de Deus estava em uma voz suave. Nesse encontro, Elias renovou seu chamado profético. 5. Arrebatamento no redemoinho. Elias não experimentou a morte física como a maioria das pessoas. Em vez disso, foi levado ao céu em um redemoinho. Seu discípulo Eliseu testemunhou esse evento extraordinário e recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias como sucessor. 2 Reis 2. 6. Referências no Novo Testamento. Elias é mencionado no Novo Testamento em vários contextos. Jesus, por exemplo, comparou João Batista a Elias, Mateus 17 de 10 a 13. Além disso, Elias, juntamente com Moisés, apareceu com Jesus na Transfiguração, Mateus 17 de 1 a 9. A vida de Elias destaca-se por sua coragem em confrontar a idolatria, sua devoção a Deus e o poder sobrenatural que Deus demonstrou através dele. Ele é lembrado como um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Enoque. Enoque é uma figura bíblica mencionada no Antigo Testamento, principalmente no livro de Gênesis e no livro de Judas. Ele é conhecido por sua relação íntima com Deus e por ter sido levado por Deus de uma maneira única. Aqui estão alguns aspectos importantes da história de Enoque. 1. Genealogia e vida. Enoque é mencionado em Gênesis 5, na genealogia desde Adão até Noé. Aos 65 anos, Enoque tornou-se pai de Matusalém, e depois disso, a Bíblia declara que ele andou com Deus por 300 anos. 2. Andou com Deus. A expressão andou com Deus destaca a proximidade e a comunhão especial que Enoque tinha com o Senhor. Essa frase sugere uma vida de retidão e intimidade espiritual. 3. Arrebatamento. O livro de Gênesis capítulo 5, versículos do 22 a 24, relata que Enoque andou com Deus e desapareceu porque Deus o levou. Este é um relato único, já que Enoque foi arrebatado por Deus de uma maneira diferente da morte comum.
4. Referências no Novo Testamento. Enoque também é mencionado no Novo Testamento, especificamente no livro de Judas, versículos 14 e 15. Nesses versículos, Judas faz uma profecia citando Enoque, embora essa citação não esteja presente nos livros canônicos do Antigo Testamento. Isso destaca a importância atribuída a Enoque no contexto da fé cristã primitiva. 5. Livro de Enoque. Além das referências bíblicas, há também um conjunto de escritos judaicos apócrifos chamados Livros de Enoque, ou Enoque. Esses livros, especialmente o livro de Enoque, descrevem visões e revelações atribuídas a Enoque. No entanto, é importante notar que esses textos não fazem parte do cânon das Escrituras para a maioria das tradições judaicas e cristãs. A vida de Enoque destaca-se pela sua fidelidade a Deus e pelo fato incomum de ter sido levado diretamente ao céu, tornando-se uma figura misteriosa e inspiradora na narrativa bíblica. Melquisedeque. Melquisedeque é uma figura enigmática e importante mencionada na Bíblia, notadamente no Antigo Testamento. Ele é mencionado principalmente em Gênesis 14 e no Salmo 110, mas seu papel e significado são ampliados no Novo Testamento, especialmente no livro de Hebreus. Aqui estão alguns pontos essenciais sobre Melquisedeque. 1. Aparição em Gênesis 14. Melquisedeque é introduzido no contexto da narrativa de Abraão em Gênesis 14. Após a vitória de Abraão sobre os reis inimigos, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão. 2. Sacerdote do Deus Altíssimo. Melquisedeque é descrito como um sacerdote do Deus Altíssimo, uma figura sacerdotal única que não é vinculada ao sistema levítico posterior. 3. Bênção de Abraão. O encontro entre Melquisedeque e Abraão é notável pela bênção que Melquisedeque pronuncia sobre Abraão, abençoando-o no nome do Deus Altíssimo. 4. O Salmo 110. O Salmo 110, 4 refere-se a um sacerdócio eterno, fazendo uma alusão a Melquisedeque. Este salmo é posteriormente citado e interpretado no Novo Testamento, especialmente em Hebreus. 5. Papel em Hebreus. O livro de Hebreus, capítulos 5 a 7, dedica um espaço significativo para explicar o papel de Melquisedeque em relação a Jesus Cristo. O autor de Hebreus destaca a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque sobre o sacerdócio levítico. 6. Sem registro de genealogia. Uma característica peculiar de Melquisedeque é que, ao contrário dos sacerdotes levíticos, não há registro de sua genealogia. Isso é ressaltado em Hebreus para ilustrar sua singularidade. 7. Tipologia cristã. Melquisedeque é frequentemente considerado como um tipo de Cristo, um precursor ou prefiguração do sacerdócio de Jesus. A ausência de genealogia e seu papel como sacerdote do Deus Altíssimo tornam-no um símbolo da superioridade do sacerdócio de Cristo. Em resumo, Melquisedeque é uma figura bíblica cuja importância se destaca pela sua singularidade e pelo papel que desempenha na compreensão do sacerdócio, especialmente à luz da fé cristã. Sua figura é mais completamente explorada nas páginas do Novo Testamento, especialmente em Hebreus. E aí, queridos ouvintes, gostaram desta palavra de Deus? Pedimos que você deixe qualquer comentário aqui no nosso canal e fiquem com Jesus. Amém.